Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Esse vídeo é em resposta ao retorno que eu tive falando sobre a EQM do meu irmão. Como as respostas ao vídeo foram bastante incentivadoras, eu resolvi fazer alguns vídeos a mais sobre esse assunto. Então, abordando esse tema, que é um tema fascinante, sobre experiências de quase morte, eu vou falar um pouquinho, dar uma breve introdução a esse assunto, que eu também conheço de pesquisas próprias, lendo diversos livros e assistindo a várias entrevistas sobre esse assunto também, tanto na televisão como no YouTube. O que são as EQMs? Se fizermos uma busca na internet e procurarmos livros sobre o assunto, veremos que é um assunto polêmico e que divide a opinião de médicos, cientistas e pessoas que trabalham na área médica. A definição que encontra-se com frequência na internet, por exemplo, é a seguinte: experiências de quase morte são eventos que acontecem quando o corpo do ser humano é considerado clinicamente morto. Em uma morte súbita, o coração para de bater ou o cérebro para as atividades. Porém, mesmo assim, a pessoa ainda se vê viva. É como se, nessa situação extrema, o ser humano assumisse uma consciência transcendental, ou seja, uma realidade que ultrapassa a abrangência de categorizações de coisas possíveis, cientificamente conhecidas. Uma EQM, experiência de quase morte, acontece quando o indivíduo é considerado clinicamente morto. No entanto, ele volta à vida minutos depois de procedimentos médicos que visam a ressuscitação em tempo hábil para que nenhum dano físico aconteça, no geral, de 5 a 10 minutos. Então, a grande maioria desses casos começou a vir à tona pelo que se compreende após uma pesquisa lá pelos anos 80 e 90, após a publicação do livro A Vida Depois da Vida, escrito pelo Dr. Raymond Moody. Mais para frente, eu pretendo fazer uma resenha detalhada deste livro. Raymond Moody e aqui no Brasil o Dr. Edson Amâncio, neurocirurgião e dono do canal do YouTube Afinal, o que somos nós, explicam muitos dos fenômenos pelos quais as pessoas que têm EQMs passam. Algumas coisas são bastante comuns, como por exemplo, túneis de luz ou lugares muito claros onde a pessoa se vê após sair do corpo. Nesses lugares de luz, muitas vezes a pessoa se sente acompanhada por alguém, geralmente um ser alto, de vestes claras, na maioria das vezes. Tal pessoa, eles dizem, sempre passa uma sensação de aconchego, de bondade e de grande paz. Também relatam que quando chegam a esses locais de luz, enxergam uma espécie de filme retrospectivo de suas vidas, desde sua mais tenra infância até o momento atual em que chegaram a um hospital ou sofreram um acidente, por exemplo, e tiveram a EQM. Algumas pessoas relatam também o reencontro com parentes e familiares falecidos, ou dentro de uma sala muito luminosa, ou os veem através de alguma porta, portão, etc. Há também um padrão recorrente que é a sensação de extremo bem-estar, felicidade, plenitude, uma sensação de estar unido ao universo, ainda que a pessoa não compreenda exatamente como isso é possível. Alguns, entrevistados pelo Dr. Edson Amâncio, relataram a saída do corpo durante um acidente de carro, moto ou afogamento, por exemplo, e a subida para outra dimensão, onde imediatamente se sentiram curadas de todos os ferimentos,
sem dores, sem aflição, sem medo, sem preocupação alguma. Em um caso, uma mãe que sofreu parada cardíaca durante o parto relatou que, mesmo lembrando da filhinha recém-nascida, ainda assim ela não queria voltar para o mundo físico. E quando o seu guia espiritual a alertou sobre o bebê, que ela precisava voltar por causa do bebê, ainda assim ela disse que preferia ficar lá, na região ou dimensão extrafísica. São muitos os relatos, todos com esses pontos em comum, Os locais que as pessoas descrevem são variados, mas em 80% deles relatam locais como campos floridos, florestas, casas e ambientes rurais. Algumas vezes um ou outro relata locais próximos do mar, praias, montanhas. Às vezes alguns falaram de pássaros e sempre quando vão nesses locais parecidos com o mundo físico, também relatam a visão de um céu extremamente azul. Também dizem que as cores nesses lugares são bem mais fortes ou são cores que eles não conseguem descrever, pois parecem diferentes das cores daqui. Enfim, o fenômeno é fascinante e, embora a ciência esteja relutante em aceitar a espiritualidade como explicação, os próprios cientistas ficam sem respostas. Ou alguns dão algumas respostas pouco convincentes, como por exemplo a de que o cérebro, nos momentos cruciais, pouco antes da morte, pode fabricar certas substâncias que causam alucinações, ou a produção de endorfinas, que têm o mesmo efeito. Mas seja como for, ouvir as pessoas relatando sobre as EQMs e explicando o que viram do lado de lá é algo que nos fascina e nos faz sentir que sim, há uma consciência superior que, inexplicada pela ciência, ainda é um mistério para muitos, mas que algumas pessoas estão despertando para isso, para essa consciência divina, Pois tanto os que experimentaram as EQMs, quanto nós que ouvimos, ou que lemos os livros, passamos a ter mais curiosidade sobre o assunto e trazemos um pouco mais de esperança às nossas vidas, porque tudo aponta que a morte física não é um fim, mas apenas um aprendizado para outra vida, a vida superior da qual mal fazemos ideia e que existe sim do outro lado. Espero que tenham gostado desse pequeno vídeo, um vídeo de introdução. Lembrem de curtir, compartilhar e inscrever-se se ainda não for inscrito. Até a próxima!